Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos, Senhor, iniciando o nosso quarto encontro, Senhor, do curso AXA, do curso Alcançando o Coração do Seu Adolescente, Pai. Nós queremos te agradecer porque Tu és bom, a Tua graça, o Teu favor, o Teu amor tem nos alcançado. Ó Deus maravilhoso, estamos, ó Pai, aqui de forma online, distantes, ó Pai, um do outro, mas a Tua graça nos une, Senhor. Também estamos com o nosso coração unido num só propósito. Nosso propósito aqui é aprendermos como ser melhores pais e também, Senhor, como transmitir isso, Senhor, aos outros pais. Que a Tua vontade seja feita, Senhor, nesta noite, que possamos sair daqui, Senhor, ainda, Senhor, mais convictos da Tua boa vontade sobre nossas vidas, ó Pai, do Teu bom querer sobre a vida dos nossos filhos também, ó Deus, e que possamos realmente impactar, Senhor, que possamos deixar o nosso próprio eu, que possamos, Senhor, entender, ó Deus, que Tu nos colocasse aqui neste mundo para glorificar o Teu nome, em primeiro lugar, e para ensinar os nossos filhos, ó Pai, naquilo, Senhor, que tem valor eterno, que nós possamos fazer a diferença na vida dos nossos filhos, na vida, Senhor, daqueles que nos rodeiam, Pai, e mais do que isso, Senhor, que os nossos filhos também possam, Senhor, fazer a diferença, que eles possam ver o exemplo em nossas vidas e possam ir além. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus já te agradecemos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre as 3 últimas lições, né, do curso Alcançando o Coração do Seu Adolescente, que são as aulas 10, 11 e 12. A aula 10 é Princípios de Instrução, né? A aula 11, Disciplina e Encorajamento, e a aula 12, né, é Disciplina e Correção. Então, é difícil, né, de escolher uma lição assim, eu creio assim, de qualquer curso, né, do GFI, porque quando a gente senta e vai estudar, sabe, tem cada coisa preciosa, cada coisa profunda ali, sabe? E isso é maravilhoso, isso pode fazer toda a diferença, né, na nossa vida. E eu gostaria de, então, claro, né, começar através da lição número 10, Princípios de Instrução. Eu gostaria de começar perguntando, né? Alguém tem algum comentário, né, sobre essa lição? Se tem alguma dúvida, se tem alguma, né, colocação, o que é que chama atenção para você nessa lição? Abre o seu microfone e compartilhe conosco. Boa noite. Boa Pastor noite. Ministério, nessa lição 10, eu gostei muito daquela parte do momento do apelo, né? Uhum. É uma forma de conseguir resolver vários problemas ali, né? E ele Uhum. faz uma ponte, né? Colossenses 20 e 21, né? Isso, Colossenses 3, né? Versos 20 e 21. Colossenses 3, 20 e 21, que ele faz Uhum. uma ponte ali na hora do apelo. Uhum. Filhos, obedecer em tudo a vossos pais, né? E pais, não irritem vossos filhos, né? Isso. Então, é bem interessante, até no exemplo lá, né? Às vezes a criança está numa TV assistindo um programa predileto, um filme, e a mãe já com aquelas ocupações, aquela coisa do dia a dia, aquela rotina sufocante. Menino, desliga essa televisão e vem almoçar. Já fala com a criança já, né, de uma forma bem
delicado, né? E aí a criança, o adolescente, né, no caso, vai e abandona aquele programa lá, porque precisa obedecer a ordem da mãe para ir almoçar ou jantar, mas no fundo, ele já ficou ali com o coração machucado, magoado, né, porque a Uhum. vontade dele era concluir ali aquele programa. E às vezes Uhum. está faltando 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, que não prejudicaria o horário de almoço dele. Tudo é para se rever, né? Tudo é para se analisar. Mas Uhum. que a mãe poderia ter evitado aquele desconforto para ele, não é? E aí ele poderia entrar com o momento do apelo, trazendo uma informação a mais e informando, mãe, falta apenas 5 minutos para terminar esse filme aqui que eu estou assistindo. Eu posso concluir o filme e depois lavar as mãos para almoçar? Quer dizer, tudo é na Uhum. base da conversa, né? A comunicação, né? Então a gente sabe que eu sou de família muito tradicional, então não tinha Uhum. muita conversa. Era atender o pedido, o chamado, aquela ordem de forma calada e pronto, tinha que atender, né? Não Uhum. tinha conversa. Ou obedecia, ou então a, Uhum. a vara descia, A né? faca comia. Então, Então, eu achei muito interessante essa parte aí do apelo, né? É um momento uhum. para que a gente pode evitar é, esse, esses conflitos, né? Uhum. Amém, irmão Luiz. A Elaine levantou a mão ali, é isso, Elaine? Ou não? Ou só Não, pode é falar? referente ao pelo. Eu acho que o que deve ser bem trabalhado nos pais é dar exatamente o que o Luiz Edvaldo está falando, é a oportunidade do filho fazer o apelo, né? Qual que é a Uhum. maior dificuldade dos pais? É que a gente já fala antes, né? A criança, quando ela fala, a gente já conclui para ela, não tem, nós não damos o espaço do apelo. Até no curso Como Criar Seus Filhos, isso fala que quando vai cortar uma atividade do filho, que ele precisa vir, ou então mesmo está na casa de alguém e precisa vir embora, você avisa com antecedência de 5 minutos, para que o emocional dele, ele comece a preparar para aquele comando de ir embora, né? Eu falo assim, olha, daqui 5 minutos a mãe vai precisar servir a mesa, né? Vamos dizer assim, né? Ou Uhum. precisamos ir embora. Então, o apelo, a criança precisa se sentir na liberdade de conversar com os pais e fazer esse apelo, e os pais precisam se policiar para que dê esse espaço para que a criança tenha a oportunidade do apelo. Uhum. É bem isso, né? Uma outra coisa interessante que eu vejo em todo esse processo aí é que muitos pais, né, quando orientam o filho para vir, né, e o filho não vem, muitos pais usam assim, eu vou contar até 10. Se você não vier, né? Então, a nossa orientação é a seguinte: pai, mãe, conte até 10 você, antes de você dar a instrução, para ver se você precisa realmente dar aquela instrução, né? Porque assim como quando a gente está vendo alguma coisa, está participando de alguma coisa, por exemplo, sei lá, assistindo, né, um programa legal na televisão, né, ao vivo, para quem gosta de futebol, futebol, né, e de repente, puf, acaba a energia, né, então você muito provavelmente vai ficar frustrado com aquilo. E assim acontece com os nossos filhos quando a gente manda imediatamente eles sair, né, de uma atividade que eles estão fazendo. Então, o versículo 20, né, de Colossenses 3 e o 21, eles não precisam entrar em conflito, né? Os filhos podem, né, obedecer em tudo aos pais,
e os pais não precisam irritar, pelo menos não irritar desnecessariamente o filho, né? Então, o pai pode trabalhar dessa forma aí. E isso é muito, realmente muito maravilhoso, né? Quando o pai, quando a mãe compreende isso, antecipadamente, né? Preventivamente, esses pais conversam com os filhos e orientam que a partir daquele dia, a partir né, daquele momento, eles vão começar a trabalhar dessa forma. E se o pai erra, se a mãe erra, aí o filho tem o processo do apelo ali, né? Lembra aí, pai, lembra aí, mãe, né? Aqui vale uma, né? Porque vale uma experiência negativa nossa, né? Que nós, pais, geralmente esquecemos, né? Eu lembro, quem já fez educação de filhos aí, né? Sabe da regra de colocar a mão ali e esperar, né? E a gente aplicava essa regra. E um dia, no final de um culto, o meu filho veio, eu estava conversando com o irmão, ele veio, colocou a mão no meu ombro, e eu nem aí, né? Ele me abraçou, e eu nem aí. A hora que ele saiu, assim, eu botei a mão na cabeça. Meu Deus, não dei atenção para o meu filho. Aí eu chamei ele, assim, né? Filho, né? Você queria falar com o pai? Ele falou, não, não, deixa. Sabe, assim, aquilo cortou meu coração, né? Mas depois em casa eu pedi perdão para ele, né? Então, a gente precisa, né, da ajuda dos nossos filhos também. Não somos só nós que sabemos. Nós somos os responsáveis, né, para colocar em prática e para permanecer na prática disso, né? Mas eu queria entrar aqui, se vocês me permitem, né, no título dessa lição. Como vocês já sabem, das outras vezes que nós nos reunimos aqui, né, eu falei sobre os títulos e não é diferente nessa lição aqui, né? Princípios de instrução. Princípios não são regras, né? Regras, elas podem mudar, mas os princípios, eles não mudam, né? Os princípios bíblicos, eles são permanentes, né? Mas princípios também eu quero usar uma outra, digamos assim, uma outra definição do que a gente, ou dessa palavra, né, princípios. Princípios falam também de inícios, né, de começos, de pontos de partida, né? Concordam comigo? Que uma das definições de princípio, né, tudo isso que eu acabei de falar. Então, eu gostaria, assim, de comentar, né, ah, sobre princípios, olhando também como essa palavra como pontos de partida, tá? Da onde que eu devo partir? Né? Então, eu devo partir sempre quando eu vou dar uma instrução para os meus filhos, de que eles são preciosos para o Senhor. Eles são amados pelo Senhor. Eles devem ser amados por mim e pela minha esposa também. E esse amor deve ser um amor incondicional, um amor que independe do que eles façam ou deixam de fazer. Então eu devo partir desse princípio, sempre. E nunca taxá-lo, nunca rotulá-lo. Então eu creio que essa seria uma boa forma, que se você parte de que seu filho é precioso, então a tua instrução para ele pode ser que mude, né? Pode ser que já vá mudar para muito melhor, né? Então,
é muito bacana, é muito interessante, é muito lindo quando a gente consegue fazer isso, a partir de alguns princípios, né? Também tem uma outra palavrinha que define, né, diretrizes básicas. O que é básico para eu dar uma instrução para o filho? Olha só, né, o item 3 ali vai falar sobre um ponto de conflito. Tá? E o item B desse 3 diz assim: se seguirmos algumas orientações, evitaremos o estresse e promoveremos a obediência voluntária, né? Então, algumas diretrizes básicas, né? E a nossa diretriz básica, mais básica de toda, né, o fundamento nosso é a Bíblia. Então, nós temos que sempre nos orientar pela Bíblia, né? E por aí eu tiro, né, um exemplo, né, um princípio também, né, uma diretriz básica de quem é que tem que ser derrotado. Se o meu filho peca, se o meu filho erra, se o meu filho, né, comete qualquer delito contra mim, contra alguém, eu preciso instruí-lo como que eu devo agir. Eu devo agir de que, né, só tem um que precisa ser derrotado. Quem que é que precisa ser derrotado? O Satanás, o inimigo. Só ele, não é o meu filho. Não sou eu. Se eu ganho e o meu filho perde, não teve vencedor. Eu perdi também. Se o meu filho ganha e eu perco, também não há vencedor. Aliás, há sim o Satanás, o inimigo. Mas é só ele que precisa, né, ser derrotado. Então, isso, como que faz isso? Né, a gente vai ver nas duas próximas lições, né, que é disciplina e encorajamento e disciplina e correção. Mas a gente precisa ter isso, né, na nossa mente, no nosso coração. A gente pode e deve, né, mudar, muitas vezes, uma vontade errada, um comportamento errado do nosso filho. Mas a gente não deve derrotar o próprio filho, né? O único derrotado tem que ser o Satanás. Amém, queridos? Eu queria mostrar para vocês aqui, eu vou depois passar no grupo, para vocês. Eu não lembro agora se eu falei sobre o brasão familiar, lá na nossa aula 13, no nosso primeiro encontro. Falei sobre o brasão familiar, não? Então eu vou falar para vocês aqui e depois eu vou passar o nosso brasão, tá, como família lá para vocês no grupo, e isso vocês, né, devem fazer em casa, em família, e depois, claro, incentivar também, né, os alunos a fazerem. Inclusive, a gente dá como lição de casa, né, esses brasões para que eles sejam feitos. Então, lá em 2002, ontem mesmo, né, há 21 anos atrás, nós pegamos o nosso sobrenome, né, que é Pereira, né, colocamos ele na vertical, né, uma letra embaixo da outra, e nós, poxa, o que nós podemos ser como família? Nós fizemos isso em família. Eu, minha esposa, a minha filha e o meu filho. Tá? O que a gente pode lutar para ser? Né? Então, decidimos que a nossa família, com o P, seria preciosa. Todos entraram em acordo. Né? O E, de empreendedora. O R, de reta. O E, de especial. O I, de idônea. O R, de renovada. E o A, de afetuosa. Qual o benefício disso aqui? O benefício é que a gente
vai correr atrás desses objetivos. E os seus filhos ajudaram você a correr atrás. Então, eu posso colocar aqui que são princípios também da sua família, baseados na palavra do Senhor. Quando você vai for instruir os seus filhos, você vai usar, né? Filho, lembra que nós precisamos ser uma família preciosa, nós estamos lutando para isso. Isso que você fez, acabou de fazer, ou o que o fulano lá fez, aponta para isso, para ser uma família preciosa, ou aponta para o lado contrário? Né? Então, sabe, isso é muito maravilhoso, amados. Mas em 2020, há 3 anos atrás, com os nossos 2 filhos já casados, eu e minha esposa, nós fomos além. Né? Eu gosto de dizer que a gente foi além. E a gente fez novamente o brasão. Vê se vocês percebem uma diferença básica entre o primeiro e esse que eu vou dizer agora. O P ficou de uma família pacificadora. O E, de uma família esclarecedora. O R, de uma família restauradora. O E, de uma família emigradora. O I, de uma família implantadora do reino. O R, de uma família ressuscitadora de sonhos. E o A, uma família abençoadora. Tem uma diferença básica entre o primeiro e o segundo. Um não exclui o outro. Sabe, irmãos, esse segundo aqui, a diferença básica é que o primeiro brasão era para nós. Para nós sermos uma família preciosa, uma família empreendedora, uma família reta, uma família especial, idônea, renovada, afetuosa. Tudo isso para nós alcançarmos. A segunda está sempre para o outro. A família pacificadora é para pacificar uma outra família. Uma família esclarecedora é para esclarecer para outros. A restauradora, emigradora, o que é emigradora? Imigradora é quando vem para dentro, né? Emigradora é quando sai. Então a gente está se propondo a sair, não esperar que alguém venha pedir ajuda simplesmente, mas a gente sair e oferecer ajuda. Né? Implantadora do reino, ressuscitadora de sonhos. Tem gente que já perdeu o sonho, tem gente que acha que o casamento já acabou, que o filho não tem mais jeito, e eles estão procurando outros sonhos. E a gente vai lá e diz, não, assim como Lázaro havia morto já 4 dias, a gente crê que esse sonho seu aí não acabou, não. A gente vai ressuscitar. Né? E uma família abençoadora. Né? Então, o foco do primeiro era, né, a gente mesmo, a nossa família. E o foco do segundo são os outros. Né? Então, e quando você faz isso em família, amados, sabe, é maravilhoso, porque aí está todo mundo comprometido. E se a gente ver hoje a nossa família, sabe, a gente pode dizer que a gente tem tentado, né, ser o que colocamos ali naquele brasão. E olha que eu não estou excluindo o primeiro, não estou dizendo que a gente já alcançou o primeiro definitivamente, entende? A gente está ali entre um e outro. Então, eu coloquei lá no grupo agora, né, para quem puder ali dar uma olhadinha. Então, eu creio que essa aula 10, ela vem nos ensinar isso também, né? Ela vem nos ensinar isso, ok? Que a gente precisa ter princípios, a gente precisa ter bases, a gente precisa ter pontos de partida, né? Então, a gente chega no nível que, sabe, para baixo daquele nível a gente já não fica mais. Então, talvez você, quando era criança, né, foi o meu caso,
Às vezes você ouvia falar, às vezes você era o alvo, às vezes você falava para outro, né? Assim, o que vem de baixo não me atinge. Quantos já ouviram essa expressão aí quando criança? Tipo assim, o que você fala de mim, ó, não me atinge, né? Mas aquilo era uma forma de tentar se defender e tal, né? De uma forma, digamos assim, humana. Mas hoje, em Cristo Jesus, nós temos que chegar no nível que o que vem de baixo, que o que Satanás tenta nos atingir, já nos alcança, já não nos alcança mais. E a gente pode dizer, usar essa expressão, o que vem de baixo não me atinge. Né? Quando o inimigo quer me atingir, ele não consegue. Sabe, são princípios que fazem toda a diferença. Sabe, a gente não vai estar correndo atrás do prejuízo. A gente já vai estar na frente. Né? O prejuízo ali ó, tenta nos alcançar, mas a gente já está na frente dele. É diferente, muda toda a perspectiva. Uma outra coisa que me chamou a atenção nessa lição, voltando um pouquinho ali no item 2, letra E. Isso aqui eu acho muito lindo, interessante também, né? O papel dos pais não é o de simplesmente auxiliar o filho em seu processo de aprendizagem. Se a criança ou se o adolescente está pronto para aprender, então é responsabilidade do pai e da mãe ensinar. Né? Então, muitas vezes, a gente só reage. Né? O que é a reação? A reação é uma resposta a uma ação. Né? Mas eu tenho que ir além disso, eu tenho que agir, eu tenho que ter ação. Se meu filho está pronto para aprender, então eu não vou esperar ele perguntar, eu vou ensinar. Né? E aqui, talvez um dos maiores tabus seja sobre sexo. Né? E eu preciso ensinar, né? Eu e minha esposa precisamos ensinar os filhos sobre esse assunto. Porque senão eles vão aprender ali fora. E vão aprender de forma errada. Né? Então eu não devo esperar simplesmente para reagir, mas eu devo agir. Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Fazer alguma pergunta, alguma colocação? Por favor, se não ficou claro alguma coisa que eu falei aqui, se você discorda também. Tá tudo certo? Tudo... Sim, pode falar, Elaine. Eu acho esse curso Alcançando o Coração do Adolescente tão especial, que o senhor sabe que eu estou fazendo a liderança e graças a Deus o senhor está disponível a dar esse intensivão para nós. Tem acrescentado muito, me encorajado. Já coloquei meu nome à disposição à igreja para eu conseguir dar esse curso no ano que vem. E também faço como aluna, né? Nesse momento, nós estamos no último módulo como aluna e o casal colocou os filhos para falar sobre, dar o testemunho, né, da filha com 20 anos sobre corte, namoro, corte e casamento. E meus filhos, nesse momento, estão fazendo porque as aulas bateram no mesmo horário. E eu conversei com eles e deixei, eles falaram para que poderia abrir para os filhos assistirem esse testemunho, e meu marido está lá. Eu quero dizer que é muito importante todas essas palavras que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, os testemunhos da sua vida, as dinâmicas que o Senhor já nos ensinou, esse tempo que o Senhor está disponibilizando de qualidade, porque é maravilhoso quando alguém
vem colocar palavras de Deus no nosso cotidiano, né? Então, eu tenho muito a agradecer à Universidade da Família, né, por ter trabalhado esse tema, né? E pela Uhum. figura do professor ter disponibilizado a nos direcionar a dar esse curso, tá? Precisa muito, mesmo que nós tenhamos feito o curso de liderança online, nós precisamos dessa direção que o senhor está dando para nós. É isso que eu gostaria de dizer. Amém, Elaine. Obrigado pelas tuas palavras, né? Isso muito nos incentiva, né? Ter o reconhecimento das pessoas, não porque a gente é melhor, mas eu achei bacana também outro dia, no culto, né? E a gente estava, assim, vamos dizer assim, no hall de entrada do prédio da igreja, do templo ali. Aí, de repente, alguém bateu nas minhas costas assim, disse: Juscelio, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E, e assim, né? Aí eu olhei assim, o Edmar, né? Eu já tinha encontrado ele outras 2 vezes desde o ano passado. E aí ele falou assim: Eu estava falando de você ontem, rapaz, você e da tua esposa ontem. E eu estava falando aqui para minha nora e tal. Esse daqui deu resultado, ele falando assim. Aí ele foi lá, né, eu passei a mão na minha esposa, veio junto comigo e tal. Aí ele nos apresentou para a nora dele e disse assim: esses daqui foram os nossos alunos há 21 anos atrás. E então, a primeira vez, acho que depois desses 20 anos que a gente os reencontrou, foi o ano passado, numa igreja que a gente estava visitando. E eu reconheci, fui lá e cumprimentei. E aí eu falei tudo isso para ele. E depois, uma outra vez, a gente se encontrou, e daquela vez ali, ele tinha falado da nora durante o almoço, de nós, para ela, e de repente à noite ele nos encontra no culto. Ele estava visitando a nossa igreja, ele com a esposa, né? Então foi maravilhoso. E ali a gente já pôde dizer: então vem aqui, já deixa eu direcionar outra família aqui para vocês, que esses daqui são os nossos, né? Alunos e tal, e cresceram demais, né? O filho que chamava o professor de filosofia de pai, e o pai ouviu o filho dizer isso na adolescência, sim. Aí esse pai veio, fez o curso com a gente, e essa mãe, óbvio, e ele ganhou o filho novamente, né, para o Senhor e para ele, né? Então, hoje esse filho ministra, hoje esse filho tem célula na faculdade, sabe? Então, assim, é uma corrente, né? Se o que a gente recebeu, né, e Deus tem falado com a gente não pode ficar só para a gente. A gente tem que distribuir. E cremos que vocês já estão fazendo isso, né? E vocês devem continuar fazendo isso, ser incansáveis. Porque como esse irmão, né, você vê, passaram-se 20 anos. Né, foi o segundo curso de educação de filhos que a gente fez, foi com eles. Né? Se a gente aplica dinâmicas, aliás, vai aqui, né, não posso esquecer de dizer isso, se a gente aplica as dinâmicas, a gente aprendeu com eles a gostar de dinâmicas. Né? E hoje a gente aplica muito mais, claro, né, porque a gente vê que realmente faz a diferença. Amém, Elaine? Obrigado. Irmão Luiz Edivaldo, a irmã Márcia lá, levantaram a mão. Foi. Não, é só para agradecer também e dizer assim que esse curso ele nos ensina também a multiplicar, né? Que é isso que o senhor acabou de falar. Uhum. Né? É uma forma de nós discipularmos ao mesmo tempo que a gente aprende, né? A gente tem visto isso lá na igreja, e como assim que ele é prático, né? As dinâmicas são muito práticas, é algo assim que não fica só na teoria, realmente Uhum. transforma. A gente vê isso, eu acho que é isso que faz a diferença, né? Porque a palavra ela é prática, ela é viva e eficaz, e como o curso ele é totalmente baseado na palavra,
tem o diferencial. Não dá para entrar, começar e sair do mesmo jeito, né? E falando de dinâmica, eu queria que o senhor explicasse para a gente, do seu jeito aí, a dinâmica, que a gente entende bastante quando o senhor fala. Qual dinâmica, irmã? No caso dessa lição, da Ah, lição 10. essa do brasão aqui? Não, 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 essa. a dinâmica da lição 10. No caso, da lição Princípios de Instrução. Qual que seria? Então, a gente entende, né, que a gente, lá na lição 3 a gente já pediu para eles fazerem o brasão, né? Sim, Aquela primeira sequência ali, como eu mostrei para vocês. aquela que fala dos valores, né? Isso. E nessa lição 10 a gente pede para eles fazerem, então, a segunda forma. E uma, repito, né, não precisa excluir a outra, mas eles podem ir avante. Primeiro a gente vai lutar para ser, e depois a gente vai lutar para ser para os outros, né? Então a gente incentiva eles a fazerem em casa. Depois eu vou passar outros brasões ali, né, que, se eu não me engano, está só da lição 3 aí. É só com uma, né? Mas veja cada desenho que saiu ali, de desenho de brasão. Fantástico. Depois eu vou passar lá no grupo para vocês. E uma outra forma, uma outra tarefa de casa que a gente dá para eles, né? Nessa lição, uma dinâmica, né? A gente fala sobre ocitocina, né? Que é um dos hormônios do prazer, um dos hormônios da felicidade, né? Tem a endorfina, tem a dopamina, tem a serotonina, mas a gente fala sobre a ocitocina, né? Quando que a gente sente esse prazer, essa ocitocina? Quando que o nosso corpo ele produz isso e libera para a gente sentir esse prazer? É quando a gente faz algo bom para o outro, sem esperar nada em troca, e muitas vezes, né, sem que o outro saiba, sem que o outro espere. Né? Um exemplo que eu ouvi e eu nunca fiz, pretendo fazer, não lembro quando devo fazer, isso é uma falha minha, mas tenho ouvido falar e tem sido, sim, fantástico. Você parar no pedágio, aí você pega e paga o pedágio para o carro que vem atrás. Sabe? Te dá aquela euforia, você está pagando para alguém algo tão pequeno, você está pagando para alguém que você não conhece, que de repente tem muita condição financeira, mas isso não é o mais importante. O importante é que você está ajudando alguém, sabe? Sem esperar nada em troca. Isso vai liberar essa ocitocina em você. Mas vai liberar também na pessoa que está recebendo ali o dinheiro, do trabalhador ali no caixa do pedágio. Porque você vai pagar por detrás, você conhece ele? Não conheço. Só apenas diga para ele que a gente pagou. Né? E vai liberar essa ocitocina, né, também na pessoa que vai receber. A pessoa chega ali e vai pagar o pedágio. Não, o cara do carro da frente já pagou. Vai incentivá-lo a fazer o mesmo. Né? Detalhe, também pode ser um café. Né? Então, você está na fila do café, né? Uma panificadora, vai comprar um café, você decide pagar para alguém de trás, você decide pagar para alguém daquela mesa, né? De uma determinada mesa. Sabe? Isso te libera a ocitocina, o hormônio do prazer. Né? Será que eu tenho base bíblica para isso? Eu creio que sim. E não um versículo só. Mas eu vou citar um versículo só. Atos 20
e 35. O final desse versículo diz assim: melhor coisa é dar do que receber. Né? A gente tem uma experiência quando os nossos filhos eram pequenos. Então, nós estávamos na escola bíblica, e na escola bíblica veio um orfanato, né? E aí trouxe muitas crianças do orfanato, e o pastor pediu, né, uma ajuda para quem tivesse roupa, né, sobrando, assim, que desse. Não importava o tamanho da roupa, porque eles tinham lá crianças de todas as idades e tamanhos. E nós sentimos no coração de doar algumas peças, tanto da filha quanto do filho, e eles ficaram bem resistentes, né? Mas aceitaram e tal, e no domingo seguinte a gente levou. Aí, semanas depois, aquele orfanato estava novamente ali com a gente, e pasmem, né? Algumas crianças estavam com as roupas que foram doadas por nós. Quando a nossa filha e o nosso filho viram aquilo, sabe? Eles ficaram tão felizes, que eles queriam dar o guarda-roupa inteiro. Essa é a palavra do Senhor, a gente precisa se doar. Sabe, princípios de instrução. Eu creio que tudo está dentro dessa lição. Então a gente incentiva, né, as pessoas, né, aos alunos a fazerem algo assim, a, a de repente chegar na panificadora, e isso acontece aqui de vez em quando comigo. Eu tenho assim vencido o meu não e tenho dito sim, né? Quando você vai entrar na panificadora, assim, tem alguém que te pede um pedinte ali, um mendigo, te pede um pão, te pede um café, né? E você pega e paga, sabe? Eu estava falando aqui no início, antes de nós iniciarmos a gravação, que é tremendo, né? Porque Provérbios 10, 22 fala que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Eu gosto ainda mais de uma versão que diz assim, que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então, o homem, eu creio assim que a sabedoria que Deus deu para o homem, ele até pode enriquecer, ele pode ser abençoado, mas vai ter algum tipo de dor. Né? Vai perder a saúde, vai perder o sono, vai perder a alegria, vai perder a família, vai perder a saúde, quando não perde a própria vida. Né? Agora, se a bênção vem do Senhor, você não perde nada disso. Você não perde saúde, você não perde a família, você não perde a alegria, você não perde a paz, você não perde o sono, você não perde absolutamente nada. E quando você faz algo para alguém, né, que você se doa, como por exemplo esse da panificadora, esses pedintes, sabe? O dinheiro que você está empregando ali não vai fazer falta para você. Não vai. Eu posso te garantir. E você vai estar ensinando, através de exemplos, os seus filhos. Amém? Vamos para a próxima. Lição 11. Né? O esboço está lá na página 109, né? Eu gostaria de fazer a mesma pergunta, né, que foi feita, que eu fiz ali na lição 10, né? Se alguém tem algum comentário sobre essa lição, gostaria de fazer, de destacar alguma coisa ou de fazer alguma pergunta, abra o seu microfone.
já que está todo mundo quietinho, então deixa eu contar alguma coisa aqui para vocês sobre, né, o que me chama a atenção essa lição aqui, né? Essa lição, começando pelo título também, né? Disciplina e encorajamento. Há quem até pense que há algo errado aqui, né? Há uma coisa não bate com a outra. Como assim, né? Disciplina e encorajamento. Né? Se disciplina é correção e encorajamento não é correção. Né? Mas essa é uma definição errada de disciplina, né? A gente que já é líder, a gente já sabe disso, mas é importante, de repente, você dar essa explicação para quem for fazer o curso, porque muitas igrejas, né, até usam esse termo, né? Ah, o fulano está em disciplina. O que isso quer dizer? Fulano está fora da comunhão, está um tempo no gancho, está de castigo, né? Então, assim, eu creio que esse termo, né, quando ele foi, digamos assim, colocado pela igreja, ele foi usado de uma forma correta, penso eu. Que assim, a disciplina é um ensinamento. Então, a pessoa, quando ela comete o pecado, né, ela precisa entrar na disciplina, ela precisa ser ensinada, né, biblicamente, que aquilo ali é um pecado, que aquilo ali é um erro, para que ela não, né, para que ela não cometa mais, né? Mas com o passar dos anos, acho que vem se perdendo isso. E de repente a gente, dentro da nossa própria casa, né, a gente usa, eu tenho que disciplinar o meu filho, né? Eu tenho que castigar ele, eu tenho que corrigir ele. Não, né? Eu tenho que disciplina é o ensino. Então esse título aqui está dizendo assim, o ensinamento através do encorajamento. Como que eu ensino meu filho através do encorajamento, né? A disciplina, né, vem da palavra discípulo, né? Vem da palavra de alguém que é um aprendiz, né? Então, a gente vai ensinar os nossos filhos através do encorajamento. E aqui eu creio que todos já viram, né, já conhecem tem o fluxograma da disciplina, né? E essa partezinha, né, de encorajamento, ela vai falar sobre habilidades, talentos e dons, né? E vai falar também sobre a instrução, mas a instrução é só a primeira parte, que é através do encorajamento. Então, mas há uma diferença. Se você, né, olhar o item 2, o item C do 2, né? É o penúltimo parágrafo dessa página 109. Ali diz assim: 3 elementos são essenciais para a formação das habilidades, a paciência, a orientação e a motivação. Para que o filho, né, eu estou mudando aqui a palavra, né, para que o filho se disponha a investir tempo e esforço na prática necessária ao desenvolvimento de uma aptidão, ele precisa de algo que o motive. Para tal, os pais podem fazer uso de 2 ferramentas: elogios e incentivo de alvos. Aqui é uma questão muito bacana que eu gostaria de deixar bem claro. Talvez já esteja para você bem claro, mas talvez não esteja tão claro assim. E eu gostaria de que vocês respondessem, tá?
vocês abrissem o microfone e respondessem. Vocês sabem qual é a diferença de incentivo de alvo e de suborno? Vocês saberiam pontuar, vocês saberiam definir qual a diferença? Bom, incentivo de alvo, eu penso que quando você consegue fazer com que a criança ela entenda que aquilo que ela está obedecendo, colaborando, ela faz para agradar o Senhor. Se a gente consegue colocar isso, não sei se eu estou fugindo, mas assim, quando a gente consegue fazer com que ela faça aquilo lá, de vontade própria, pensando na família e pensando em estar trabalhando com excelência para Deus, né? E o suborno é você faz isso e você vai ganhar tal coisa, não é assim? Que é o que geralmente eu faço para ganhar nota da escola. Essa lição, inclusive, foi dada, ela é antes do cor de casamento, se eu não me engano. Porque o corte de casamento ele é um apêndice, né? Sim, Então, o que eu quero dizer assim, para mim, essa de todas as lições é a mais difícil. uhum, Porque corrigir, você tem que ter palavra, né? Você tem que ir até o fim naquilo que, mesmo que você faça com amor, você tenta falar com amor, olha, se não fizer isso, né? Eu acho a parte mais difícil, você conseguir fazer eles serem responsáveis e obedecerem por amor a Deus e depois por você, sem com responsabilidade. Para mim, é a parte mais difícil eu cumprir. Eu falo que eu vou deixar tanto tempo, mas eu não consigo cumprir. Então, essa lição, para mim, é desafiadora. ok, Elaine, obrigado aí pela tua participação. O irmão Luiz Edivaldo ali levantou a mão, depois a gente vai dar a definição, tá? Depois de todos falarem aí. Pode falar, irmão Luiz. A gente entende assim que o incentivo ele está relacionado ao comportamento moralmente neutro, né? Que são as habilidades, a, é voltado mais para habilidades, né? Então, Isso, quando habilidades, aí você talentos diz e dons. assim, talentos e dons, isso. Aí você diz Uhum, assim, filho, se você aprender a andar de bicicleta sem a rodinha, eu vou, até domingo, eu vou te dar uma caixa de chocolate. Né? uhum, Aí você está aplicando um incentivo, né? Agora, uhum, quando você diz, filho, se você colocar o lixo lá fora, eu vou te dar R$ 1 ou a mesma caixa de chocolate. Aí uhum, você tá, na verdade, você está fazendo um suborno, porque o uhum, colocar o lixo para fora, ele não se enquadra dentro da categoria de comportamento moralmente neutro, mas dentro da categoria de comportamento moral. uhum. E aí seria o quê? Um suborno. Ótimo. Nosso entendimento é esse. Maravilha, irmão Luiz Edivaldo. Mais alguém? Só a Elaine e o irmão Luiz? Então, eu, Ah, eu, tá. eu acho que é isso, né? De você incentivar já alguma habilidade, né? Identificar, e aí você está incentivando, dando alguma coisa, alguma recompensa para o Uhum, esforço por isso. Agora, quando é comportamental, aí você está subornando, né? Porque uhum, tem que fazer por, por princípio, vamos dizer assim, né? E não uhum. compensa. Ótimo, irmã Vanessa. Maravilha. Benção. Tipo a nota de escola, né, que está errado. Acima de 9, a gente paga R$ 20 por nota. E Então, seria uma obrigação, né? depois a gente vai definir isso, pelo menos tentar, né, também. Irmão Carlos, levantou a mão aí.
Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Está um pouco com microfonia, porque o irmão acho que está no outro. O irmão está aberto também com outro celular, eu acho. Tirar o som de um deles, o microfone, fecha o microfone de um deles. Aí, agora ficou bom. Melhorou, né? Melhorou. Eu gostaria de falar do incentivo de alvo. O incentivo de alvo, no meu entendimento ali, seria utilizando as capacidades, habilidades e dons do filho, fazendo com que ele entenda que ele tem capacidade de executar as tarefas, de desenvolver habilidades. Eu vejo o incentivo de alvo como isso. Na minha percepção, eu não entendo que um incentivo através de um presente, ou, enfim, através de uma recompensa, né, vai incentivar ele a atingir um determinado objetivo. Eu creio que ele precisa ter bem claro que ele tem capacidade de desenvolvimento, ele pode se desenvolver. E também nós estamos incentivando os nossos filhos também a crescerem através dos desafios. Essa é a minha opinião. Ok, obrigado, irmão Carlos. E é isso daí, né? O básico é realmente, como foi falado, né? O incentivo de alvo ele é para habilidades, talentos e dons, né? Ou como o irmão Luiz Edivaldo falou ali, comportamento moralmente neutro, né? Então, você pode usar incentivo de alvo. Por quê? Né? Então, nós usamos o incentivo de alvo aqui com o nosso filho, quando ele tinha 12 anos de idade, né, para aprender a tocar teclado. Né? E a gente diz, se você, né, se dedicar e aprender, né, quando você chegar a tocar diversas músicas, a gente vai comprar um teclado novo para você, um teclado melhor. Né? Então, por quê? Se eu tocar teclado ou não tocar teclado, ele não é mais santo ou menos santo por isso. Né? Ele não é um filho melhor ou um filho pior por causa disso. Né? Então, eu posso usar o incentivo de alvo, viu, Elaine? Aí tem, já no comportamento, moralmente, moral, né? Aí eu já não posso usar o incentivo de alvo, porque é uma obrigação dele. Ele precisa fazer, sem receber nada em troca. Então, esse incentivo de alvo já passa a ser suborno, né? E aí, isso daí ele tem um efeito positivo a curto prazo, né? Mas a longo prazo o efeito é muito negativo, porque você vai estar incentivando o seu filho a ser moral, né? Numa área, na verdade, você está ensinando ele não ser moral. Né? É só quando ele ganha alguma coisa, é só se ele tira alguma vantagem daquilo ali, né? E não, e todos nós temos obrigações, né? Aquilo ali precisa ser um macaco dele, né? E todos nós temos macacos dentro da nossa própria casa, né? Então, agora também se você, né? Você pode dar uma recompensa para o seu filho. Aí a recompensa pode ser usada, né, na parte amoral, digamos assim, na parte de habilidade, talentos e dons, e na parte comportamental também. Agora, se você sempre dá uma recompensa, ele já vai fazer aquilo ali esperando a recompensa. Aí também já não é legal. Então, por exemplo, a gente morava do lado da minha sogra, e os nossos filhos já eram grandinhos, e tinha uma mercearia na outra quadra, né? E a minha sogra, de vez em quando, pedia para o meu filho ou para a minha filha ir lá na mercearia. E o troco era sempre deles. Né? Então, quando eles iam, e ela pedia para anotar lá no caderninho, ou que o dinheiro dava certinho, adivinha o que acontecia? Eles ficavam frustrados.
né? Porque ela queria recompensá-los, mas era uma recompensa que era sempre. Então, acabou instruindo mal eles, entendeu? E a gente pôde perceber isso. Mas você tocou num ponto aí também, Elaine, muito importante, que é sobre as notas, né, na escola. Eu diria assim que existe a área branca, a área preta e a área cinzenta. Então, assim, a nota, né, na escola, eu creio que ela pode ser tanto um comportamento, tá, uma obrigação, como dependendo do nível, ela pode ir para o outro lado, tá? Que o filho, ele se esforçou demais, porque, assim, ninguém é bom em tudo. Se eu partir do princípio de que eu não sou bom em tudo, em todas as matérias, né, eu vou entender que o meu filho não precisa tirar 10 em todas as matérias, né? No nosso caso aqui, graças a Deus, os nossos filhos, eles tinham condições de ir bem em todas as matérias, mas não tirar 10, né? Graças a Deus isso aconteceu, nunca nenhum deles repetiu, mas tem pais que querem que o filho tire 10 em todas as matérias. Então, aí já está indo além do comportamento moral, você entende? E, claro, cada caso é um caso, porque vai que o filho tem alguma dificuldade, né? Existe. Então, é uma área cinzenta. Eu diria assim que cada caso é um caso. Beleza? Ficou claro, bem claro para você, Elaine, essa diferença, né? Aqui tem clima de novo, mas eu entendo isso. Eu sempre explico para o meu filho que quando eu falo para ele estudar e não me preocupo com as notas, que ele seja o primeiro, o segundo, o terceiro da aula, né, da escola, da sala, mas que para ele ter conhecimento, né, e de forma que ele esteja agradecendo a Deus, porque Deus nos dá condições de dar um estudo melhor para ele, né? Uhum. Eu ensino isso para ele, que ele está fazendo isso para honrar, né, o que Deus tem dado para ele. É ele dar o melhor dele, fazer com excelência, né? Então, tem pais que são medíocres, e os filhos acabam sendo medíocres também. E eu não estou xingando, né, aqui. O medíocre quer dizer que está na média, né? Então, os nossos dois filhos, né, tivemos o privilégio deles estudarem no Colégio do Exército, aqui em Curitiba. E a nossa filha passou na primeira vez, o nosso filho também, mas a minha esposa, quando estava entrando, né, para a prova, porque lá tem prova para você entrar, né? Então, é como, digamos assim, se fosse um vestibular, né? E aí a minha esposa ouviu, né, a outra mãe falando para o filho, né? Aqui a média é 5. Se você tirar 5 na primeira prova, você vai fazer a segunda prova, né? Só não pode tirar abaixo de 5. Mas aí a minha esposa falou para o meu filho assim, ela está na média. 5 você faz a segunda prova, mas não se classifica para entrar no colégio. Então ela estava trabalhando na mediocridade, entende? E nós já trabalhamos, não, você precisa se classificar, né? E graças a Deus se classificou. Eu não tenho essa informação se essa mãe conseguiu a classificação do filho ou não, né? Mas então a gente sempre precisa trabalhar, né, para chegar na excelência. E uma dinâmica que a gente faz, né, assim, de uma forma teórica, dentro dessa lição aqui, falando de encorajamento, né, é quando alguém, né, um colega seu, um amigo seu, um parente seu, né, vem e conta uma dificuldade, de repente, que passou, que está passando, né, alguma, entre aspas, derrota que sofreu. O que normalmente a gente faz?
normalmente a gente encoraja essa pessoa. Não, isso daí vai passar, né? Isso daí Deus está usando para te ensinar alguma coisa, daqui a pouco você vai vencer isso e tal. Em outras palavras, você dá um encorajamento para essa outra pessoa. Concordam comigo que é assim? Agora, às vezes, quando o nosso filho está precisando de um encorajamento, a gente só dá a instrução para ele. Tá vendo? Eu te falei, porque eu falei que era para você fazer assim, para você fazer assado e tal. Falei que era para você ir por esse caminho, não ir pelo outro. Sabe? Então, você quer ensinar o seu filho através do encorajamento? Um momento de dificuldade dele, de repente uma nota ruim dele, é o momento de você encorajá-lo. Como você faz com alguém de fora. Tá? Porque a gente precisa separar momento de instrução e momento de encorajamento. Esse momento ali não é o momento para você instruir, é o momento para você encorajar. Entende? Ele está precisando ali do encorajamento, ele não está precisando. É igual, digamos, tem um acidente, né? A pessoa se acidentou lá e tal, né? Você vai lá e ainda vai dizer, seu burro, você cruzou aqui a frente. Não, você vai socorrer a pessoa, você vai, entendeu? Curar a pessoa. Depois você instrui, cara, você fez burrada, você cruzou no semáforo vermelho, você não respeitou a placa de pare. Aquele momento ali que a pessoa está precisando é o momento de encorajar. Então, assim, a gente precisa fazer com os nossos filhos. A gente precisa saber separar os momentos. Entende? Então, nós estamos falando agora aqui de encorajamento. Né? Então, precisa ter instrução, a gente já falou lá atrás, né? A gente precisa ensinar principalmente antes do filho errar, fazer isso preventivamente, entende? Mas esse momento aqui é o momento do encorajamento. Ficou claro para todos, amados? Amém? Alguém quer fazer algum comentário a respeito disso? Tá tudo bem? Então, aqui, Deus me deu uma dinâmica, tá? Que depois eu vou passar para vocês lá no grupo, para você fazer durante a aula. Você faz alguns papeizinhos, se for presencial, né? Também existe a forma online de fazer, se o grupo for online, né? Mas você tem um tipo de papel que ali, naqueles papeizinhos ali, eles vão tirar, né? Um papel daquele ali vai ser, digamos, desobediência, mas o outro vai ser tocar teclado, né? Então, aquele ali eles vão pegar por sorteio, eles não sabem qual que eles vão pegar, está tudo misturado. Aí eles pegando isso ali, eles olham o papel que eles tiraram, eles leem, tá? E aí você tem o lugar lá de pegar incentivo de alvo, recompensa e suborno. Né? O que é que eles vão pegar, sabe, mediante aquele papelzinho que eles tiraram primeiro ali. E muitos erram, sabe? Eles pegam e te dão uma explicação errada. Aí você tem que deixar bem claro para eles o que é, né? Incentivo de alvo, o que é suborno, o que é recompensa. Né? Você tem que deixar isso bem claro. Porque isso, sabe, quando você tem claro isso na sua mente, você já vai, sabe, acertar muito mais, errar muito menos. Sim, irmão Luiz? Não se pode concluir aí, aí depois eu lhe faço a pergunta, está dentro aí também dessa. Mas pode concluir o seu raciocínio. Está concluído, Amado, está concluído, pode falar. Não, é porque na hora a gente fez essa dinâmica, e aí lá tinha até as sugestões, né, de palavras.
E aí eu vi lá rebeldia passiva e rebeldia ativa, né? E aí eu não sei se foi no... Eu fiquei com receio de colocar, porque poderia ter alguma pergunta, né? E eu não tinha segurança de Responder. responder. Eu não tô lembrado, assim, o que é... Aí você poderia só esclarecer mais, diferenciar uma da outra? Rebeldia Certo. O ativa que e passiva. é passiva? A ativa é aquela que, né, o filho ele te confronta ali, né, te afronta, né? Você diz para ele fazer alguma coisa, ele diz não vou, não faço, né? Vou depois. Ele te encara, digamos assim, de igual para igual, né? E a passiva, né, é aquela que alguns pais não percebem, né? Tipo aquele olhar altivo, né? Tipo assim, que saco, né? Sabe, ele faz isso, mas ele nem fala, ou se fala, fala baixinho, né? E sai e vai fazer. Ele acaba obedecendo, mas ele vai contra a vontade, né? Ou, né, sai batendo o pé, né? Sai pisando mais forte, né? Ou de repente ele sai, você está num ambiente que tem uma porta, ele sai daquele ambiente, bate a porta com força, né? Então, essa é a rebelião passiva, né? Que ele acaba obedecendo, mas, sabe, ele está dizendo assim que eu não aceitei, no meu coração não aceitei. E essa rebeldia precisa ser tratada também. Então, aí como que a gente trata essa rebeldia? Então, nós vamos entrar nessa aula agora, aula 12, tá? E que a gente não vai dar toda a explicação aqui, tá, Elaine? Nós vamos dar algumas Sim. direções, algumas diretrizes. Uhum. Tá bom? E para o irmão Luiz lá ficou explicado, irmão Luiz? Ficou claro? Ótimo, ótimo. Já até consegui identificar uma das minhas filhas aqui, dessa rebeldiazinha. Gosta de bater o pé no chão, sai... É uma de 8, a de 8 anos, e aí a gente estava estudando essa semana a lição 12, né? E a outra estava estudando para o quarto e ela estava lá e disse, vem cá, mano, lê aqui um pouco para a gente. Aí ela começava a ler, aí ela olhava assim, eu digo, ó, vou logo te avisando que essa fase aqui da influência não é para ti não, viu? Essa fase é outra. Aí eu lembrei logo, aí eu disse assim, tu tá lembrando dos macacos, né, Manuela? Aí ela, ô, mamãe... Legal, legal. Então, vamos lá para a lição 12. Obrigado, irmão Luiz. Lição 12 lá, né? Opa, quem que levantou a mão? A Jussara. Fala, Jussara. Boa noite, pastor. Boa noite, todo mundo. Boa Tudo bem? noite. Tudo bem. Pastor, realmente tem sido uma bênção para a gente concluir o curso, né? Com o nosso grupo. Foi fundamental essas aulas e o incentivo do Senhor. Nesse dia, no capítulo 11, a gente terminou pegando o fluxograma do Educação de Filhos. E aí a gente projetou. E a gente viu porque na educação de filhos pela faixa etária tem aquela parte de disciplina que aí tem com a dor, né? Aquela parte que nesse livro ele sintetiza um pouco. E a gente não tem um fluxograma específico desse, né, do AXA. O senhor usa o fluxograma? No final eu fiquei, como a gente teve a aula antes da orientação, né? Eu usei e ao mesmo tempo, tinha gente que não tinha feito educação de filhos, eu achei que meio que às vezes confundiu um pouquinho, eu tive que voltar para a educação de filhos, sabe? O que é que o senhor acha? Usa, não usa? É pior ou não? Qual a sua Não, eu experiência? uso. Eu Usa, né? uso com a parte vermelha lá, né? A gente deixa bem claro que na adolescência a gente não Já recomenda não o usa uso mais. da vara, não usa. Então a gente deixa isso bem claro, né? Mas a gente usa o fluxograma inteiro e se a gente vê que o grupo, né? Ele é o primeiro curso que eles estão fazendo do GFI, que eles nunca fizeram a educação de filhos e tal, né? E nem o como criar seus filhos. Bom, nenhum outro.
Então, a gente acaba explicando assim, né? Porque, na verdade, né, ali a lição 10, já, você pode entrar com o fluxograma já na lição 10. A lição 11 e 12 aí completa ela, né? Completa o fluxograma inteiro. Sim, então Tá dá para a gente certo, usar né? mesmo. Tá, Dá sim, aham. tá, joia. Muito Tá obrigada. bom? Nada. Vamos lá para a lição 12, então, queridos. Já são 9h20, né? Daqui a pouco a gente tem que terminar. Página 117. E aí vem a mesma questão lá, né? Disciplina e correção, né? Aqui, analisando esse termo aqui, esse título aqui, né? Então, ensinando através da correção. Então, qual que é o objetivo, então, da correção? É ensinar o filho, né? Então, tem gente que acha que punir é o objetivo. Não, o objetivo, né, é educar de forma que não precise punir. Então, a correção, a punição, digamos assim, é o que é necessário fazer, né, para aquilo que saiu da rota, para aquilo que saiu daquilo que eu gostaria que fosse. Digamos assim, é o efeito colateral, é o que saiu do caminho, né? Aliás, definição de correção. Como é que você definiria essa palavra correção? O que é corrigir? Qual que é a definição? É punir? Ou qual que é o objetivo da correção? Você saberia me definir? É importante, né, quando a gente vai ensinar, a gente ter isso, porque a gente fala sobre correção, mas o que é correção? Poderia ser voltar ao correto, pastor? Isso, trazer de volta para o caminho. Entendeu? Então, né, você está andando com o carro na estrada. Opa, o carro está saindo da estrada, deixa eu corrigir aqui. Vou trazê-lo de volta para o caminho. Né? Então, estou guiando o meu filho aqui, né? De repente, ele saiu fora. Espera aí, deixa eu corrigir, deixa eu trazer ele de volta. Corrigir a rota. Então, por quê? Porque o objetivo é trazer de volta. Então, quando eu faço isso, quando eu tenho isso na minha mente, né, e quando eu trago isso, desço isso para o coração, e eu pratico isso, tá? Eu vou estar ensinando o meu filho. Esse é o objetivo, é ensinar. Nós somos, né, as pessoas designadas por Deus para ensinar aqueles que a gente chama de filhos. Né? Então, é muito importante, né, a gente ter bem claro isso. Né? E então, olha o que diz a introdução ali, né? Quando existe a necessidade de correção, a intenção dos pais jamais deve ser a de punir, ou muito menos, né, machucar apenas com o objetivo de causar dor ao filho. Corrigir deve ser um ato de amor, cujo objetivo é garantir que o adolescente chegue ao destino almejado. Vocês concordam que tem como corrigir porque eu amo o filho? Vocês conseguem entender isso ou vocês têm dificuldade para entender? Né? De repente, você pode fazer essa pergunta lá para os alunos. Que a gente vai, tipo assim, enfiando de goela abaixo, né? É assim, não. Quando a pessoa compreende, né? Ah, que legal, é verdade. Né? Então, primeiro a gente tem que saber, a gente tem que estar ciente, consciente, e realmente entender, aceitar e saber, de certa forma, né, colocar. Né? Então, é porque eu quero trazer o meu filho de volta para o caminho é que vai levar ele, vai conduzir ele a uma vida correta diante de Deus, correta diante das outras pessoas, que vai fazê-lo, né,
escolher uma pessoa para casar, né, de forma correta, vai ter um casamento bom, vai ter um emprego bom e vai ter uma eternidade com Deus, que é o principal. Né? Então, isso é uma atitude de amor. Né? Hebreus capítulo 12, a partir do verso 6, vamos ler lá? Hebreus capítulo 12, a partir do 6. Olha o que diz ali, ó. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Né? É para disciplina, é para aprendizado, né, que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Né? Então, sabe, a gente precisa corrigir como Deus nos corrige. Deus nos corrige porque Ele nos ama. E Ele quer que a gente faça o mesmo com os nossos filhos. Né? Então, quando não corrigir? Vê, Elaine? Vai algumas dicas aí, né? Quando não corrigir? Talvez o ponto principal aqui seria quando eu estou irado. Né? Porque eu vou facilmente ir além, né? Punir mais do que o necessário. Eu não vou estar trazendo ele de volta para o caminho. Né? Eu vou estar fazendo algo que não vai estar trazendo ele de volta para o caminho. Né? Se eu corrijo com ira, eu estou corrigindo porque eu fiquei nervoso, não porque meu filho errou. E eu devo sempre corrigi-lo porque ele errou. Porque ele precisa voltar para o caminho, e não porque eu fiquei nervoso. Então, tipo assim, os pais que corrigem, né, quando estão nervosos, e somente nesses casos, né, eles passam a mensagem errada para o filho. Né? De repente, o pai ganhou o aumento de salário, ele chega felizão em casa, aí o filho naquele dia pode pintar e bordar porque o pai está feliz, está alegre, não está nervoso, né? O filho não conseguiu deixar o pai nervoso. Então, aquele dia, tudo bem. Agora, no outro dia, o pai, em vez de ganhar um aumento de salário, ganhou um aumento de trabalho, aí chega em casa todo estressado e tal. Aquele dia, o filho não pode nem pisar na risca, quanto mais fora. Então, o que esse pai está dizendo para o filho? Né? Ele está mandando uma mensagem confusa para o filho. O filho não sabe se o pai vai corrigir, se não vai. O filho não sabe exatamente o que é certo, o que não é. Entende? O irmão Luiz levantou a mão, pode falar? Pastor, eu estava aqui exatamente comentando com o Edivaldo essa questão, né, de nunca se deve corrigir na ira, né, quando a gente está irritado. E assim, como nós somos privilegiados, né, por esse curso, por estar abrindo os nossos olhos para tudo isso, e assim, a gente vê, né, no nosso dia a dia, por exemplo, nós aqui em casa, né, nós já fizemos várias vezes, é a primeira vez que a gente está ministrando, né, o Acra, e também é a primeira vez que a gente está ministrando, e a gente já conhecia o material, no entanto, é a primeira vez que a gente está aplicando em casa. Por quê? Porque a nossa filha, ela tem 13 anos, até ano passado a gente ainda não estava aplicando ele em casa, mas esse ano, né? Então, assim, a gente está vivenciando bem essa situação, e eu vejo, assim, que essa questão também está muito ligada, o corrigir a instrução, né? Que, assim, quando a gente vai tentar corrigir ou instruir, digamos assim, ensinar alguma coisa com raiva, com ira, não adianta de nada, eles não vão ouvir, vai ser como se a gente estivesse jogando uma coisa assim, eles vão criar um escudo e não adianta de nada, né? E com o treinamento, né, com os estudos, a gente
a palavra de Deus, ele vem assim, no momento, quando acontece a situação, agora, a gente já vem, né, respirar fundo, conta até 10 para a gente mesmo, e se Isso. acalma de, não, esse não é o momento, dá essa instrução, né, para a gente assim, esse não é o momento, para depois, no momento de calma, né, de repente até num momento de mesa, se conversar abertamente, e aí parece que as coisas vão acontecendo naturalmente. Exatamente. É incrível como a gente vê a diferença quando você se acalma primeiro. Tem pai que diz assim, mas se eu me acalmar, aí eu não vou mais corrigir. Né? Não, mas aí, sabe, quando você corrige o seu filho, principalmente de uma forma, digamos assim, mais... Qual é a expressão que eu posso usar aqui? Mais severa, mais... Né? Dói mais na gente do que no filho. Quando dói mais na gente do que no filho, então você está fazendo realmente por amor. Você não está fazendo porque você quer ver o seu filho mal. Você está fazendo porque você quer ver o bem dele. A gente tem um exemplo de 20 anos atrás. Essa criancinha que eu vou usar aqui, ela casou agora há 1 ou 2 meses atrás. Ela tinha 3 aninhos de idade. E a mãe dela dizia para ela assim, não corra, né, dentro da igreja, não saia correndo, não vai para o pátio da igreja correr para o estacionamento, porque é perigoso. Né? E a mãe explicou para ela e tudo e tal, e de repente ela não obedeceu. E aí a mãe ficou irada com ela, né? Mas engoliu ali e disse, olha, quando nós chegar em casa, né, então a mãe vai te corrigir. E a criança já ficou assustada, né? Meu Deus, eu vou... Né? E aí, tal, chegou em casa, porque eles ficaram mais tempo ali e tal, né? Até chegar em casa, a Ira tinha ido embora e tal. Eu assim, meu Deus. Prometi para minha filha que ia corrigi-la, e agora? Passou a Ira. Imagina, corrigiu uma criança de 3 anos de idade com a vara. Mas ela lembrou, né, do ensinamento e ela, se eu preciso fazer isso. Ela foi lá e não perguntou para a filha por que a filha tinha corrido no pátio. Ela perguntou se a filha sabia por que ia ser corrigida. E a filha disse que sim. Então a mãe pegou, experimentou a varinha na própria perna, para não bater leve demais e nem forte demais. E deu 3 varadinhas na filha, nas perninhas da filha, no bumbum. Adivinha se ela voltou a correr no final do culto? Nunca mais. Nunca mais. Por quê? Porque ela fez com amor. Ela disse, doeu mais em mim do que na filha. Sabe quando a filha levou as varadinhas ali, a filha já pegou, veio e abraçou, se grudou no pescoço dela. Né? E pronto, não tinha, sabe, raiva em nenhum dos lados. Mas a gente precisa fazer isso com amor. Sabe? Quando a gente faz isso com amor, funciona. É um princípio bíblico. Sabe? Com o meu filho, né? Ele tinha 18 anos de idade. E ele me desrespeitou, me respondeu, né? E aí, quando ele fez 18 anos, ele fez 18 anos hoje, amanhã ele já foi para outra escola para fazer a carteira de motorista. E eu disse para ele assim, filho, você vai poder dirigir quando sair, depois de pegar a carteira, né, quando sair com o pai, com a mãe, mas você só vai pegar o carro sozinho quando você, né, quando eu, né, tiver confiança em dar o carro para você sozinho. Não adianta você dizer assim, mas eu já sei, vocês podem confiar em mim,
eu sei que você vai dizer isso, mas não é isso que vai fazer eu te deixar você sair com o carro sozinho, né? Então, toda vez que a gente saía, ele queria pegar prática e tal, e ele levava o carro. Aí depois, né, que ele me desrespeitou assim, eu falei para ele, ó, vai ter consequência, tá? Mas eu não sabia o que dizer para ele. Um rapaz de 18 anos, como é que eu vou corrigir? Né? Aí eu pensei, orei, conversei com a esposa, e a gente tirou o carro dele por uma semana. E olha que a gente saía quase todos os dias. Eu lembro que a gente foi para o culto, ele entrou e viu que eu já fui para o banco do motorista. Aí ele entrou atrás e tal, e eu até ali não tinha falado nada para ele. Aí no caminho para a igreja eu falei, ó filho, o teu castigo vai ficar uma semana sem pegar no carro. Tá? Eu sei que você ama isso, então é essa a consequência pelo que você fez lá. Ele ficou quieto, não falou nada, não me pediu o carro aquela semana, né? E nunca mais me desrespeitou. Né? Então é a gente fazer com amor realmente para que o filho aprenda, porque nós, né, precisamos ser os instrutores dos filhos, ok? E Elaine, para você ali, né, ó, o item B, o item 2, né? Diz assim, as 5 leis da correção aí, ó. Criancice ou rebeldia, né? Então, a criancice é aquele, como está lá no fluxograma da disciplina, né? É aquele erro sem intenção. Tropeçou no fio do abajur, né? Derrubou um copo, quebrou. Agora, claro, né? Tem um limite. Se você está sempre tropeçando, está sempre quebrando o copo, peraí. Aí falta atenção. Né? Como, né, se eu não me engano, no curso de educação, na apostila do Educação de Filhos fala lá, né? Que comer batatinha no sofá é uma habilidade. Né? Mas todos nós podemos ter essa habilidade. Agora, comer sem derrubar no sofá, acho que todo mundo é capaz. Mas às vezes acontece? Acontece. Agora, se sempre acontece, peraí, tem alguma coisa errada. Aí o filho não está querendo aprender. Ele, ó, está nem aí. Então tem esse nível de criancice também, né? Mas, enfim, existe a criancice e a rebeldia. Então você tem que ver essa diferença ali, tá? O item B do 2 fala a correção deve gerar aprendizado. Foi o que a gente já falou ali, né? Ensinar através da correção. Ó, a punição do erro, né? Da falha, do pecado, deve ser proporcional ao erro. Então, não ao meu estado de ânimo. Se eu estou nervoso, eu corrijo mais. Se eu estou bonzinho, ó, eu vou... Aí eu aprendi que eu tenho que corrigir. Então, eu vou corrigir só um pouquinho aqui. Né? Não é assim, né? A gente deve estar sempre ligada ao erro, né? A outra coisa aqui interessante que você deve levar em consideração, a idade dos filhos, a frequência do erro, o contexto, que até a gente já comentou de certa forma aqui ainda há pouco, né? Que poxa, o filho está tão concentrado lá, né? Ele está tão ligado e de repente o pai vai lá, a mãe vai lá e corta aquele barato. De repente está com primos que não vê faz tempo, está tão animado ali. E o pai nem percebeu, pega e chama e quebra aquele momento deles. Então, analise o contexto. Né? Se o filho desobedeceu mais por negligência sua do que por negligência dele, então leve em conta. Ó, a quarta ali, ó. A caracterização global ou geral do comportamento. Se seu filho sempre obedece, mas ali ele desobedeceu, então leve isso em consideração. E a necessidade também de equilíbrio na disciplina, no teu ensinamento. Né? Então, vamos para frente. Eu quero terminar aqui, né, falando que o nosso objetivo
o objetivo da paternidade. Já te dou uma vez ali, Jussara. O objetivo da paternidade qual é? Criar filhos para a glória de Deus, né? E como que a gente cria filhos para a glória de Deus? Criando filhos obedientes? Simplesmente? Não. A gente precisa criar filhos responsáveis. Qual é a diferença entre obediência e responsabilidade? Alguém saberia me dizer, antes de eu passar para a Jussara ali? Alguém saberia essa definição? A responsabilidade é pela influência, né? E a obediência é pelo que... Eu definiria, claro, eu definiria diferente, né? A obediência, a verdadeira obediência, né? Porque tem a obediência na terceira vez, na quarta vez, ela é uma obediência, mas não é uma verdadeira obediência. A verdadeira obediência está lá também no livro Educação de Filhos, a Maneira de Deus, né? Imediata, né? Imediatamente, completamente, sem desafios, sem murmuração, né? Então, assim, a verdadeira obediência é uma resposta correta a um comando externo. Alguém mandou eu fazer, o meu pai, a minha mãe me mandou fazer, eu faço. E a responsabilidade? A responsabilidade é uma resposta correta a um comando interno. Algo que já está no meu coração. Algo que eu já aprendi. Lembra dos macacos? Né? Os macacos, a criança, o filho tem que se tornar responsável. Quer dizer, eu não preciso mais mandar ele. Ele tem que saber. Então, é um comando interno que precisa ser ativado nele. Então, esse deve ser o objetivo da nossa paternidade. Né? Um filho responsável. Eu queria entrar no outro item aqui, mas, Jussara, você está com a vez aí. Pastor, nessa lição, teve uma discussão no nosso grupo em relação à diferença entre desculpar-se e pedir perdão. Porque eles acham que a tradução, porque esse livro é traduzido, né? E para a gente, assim, me desculpe ou me perdoe, parece que para a gente, no português, não é tão relevante isso. E na página 120, né, que eles colocam esse na segunda coluna. Né? A minha está na 120. Nessa parte de trás do Disciplina e Correção, na 120, na segunda coluna. Há uma diferença entre desculpar-se e pedir perdão. Não sei se é o mesmo do senhor. Deve ser, né? Eu estou no esboço. Você está no esboço? Não, estou no esboço. Eu passei estou na leitura já. Ah, tá. Eu estou no esboço, na página 118, fala lá em cima, no item 1. Também fala, né? É porque eu resumo o esboço. Deixa eu ver o 118. Isso. Aí ele fala mais lá no texto, exatamente. Aí, o que é que o senhor tem para falar? Porque aí teve alguém que colocou justamente essa diferença aqui, talvez foi uma questão de tradução, porque para a gente, no Brasil, fica menos... não é tão pesado, parece que não tem tanto sentido essa história de ficar fazendo muito essa diferenciação. Eu vejo assim, né? E eu queria colocar para vocês, se você fizer diferente disso, levante a mão e diga, eu faço diferente. Quem, quando vai orar, né? E vai pedir para o Senhor que ele... Como é que faz? Pede desculpas para o Senhor? Senhor, me desculpa aí, Senhor, né? Eu quero pedir desculpas, me desculpe, me dá a tua desculpa. É assim que a gente faz? Eu não consigo fazer isso, eu tenho que pedir perdão. Concorda? Né? Então, assim, no inglês, pode ser mais forte do que no português, mas eu acho que já é forte aqui para conosco. Né? A desculpa, o sinto muito, foi mal,
né? É para aquelas horas que eu não tive a intenção de errar, né? Agora, se eu tive a intenção de errar, né? Se eu fiz por raiva, né? Eu tenho que pedir perdão, assim como eu faço para o Senhor. Eu acho que a grande colocação aqui é você colocar como que eles fazem quando eles estão orando. Eles não pedem desculpa, eles pedem perdão. Ô, Senhor, foi mal aí, né? Me desculpa, né? A gente não faz assim. Então, a gente pede perdão e além disso, sabe, quando a gente pede perdão, a gente não deve explicar. Ah, mas é que eu fiz isso porque eu estava nervoso. Ah, eu fiz isso porque... Aí já não é mais um pedido de perdão. Pedido de perdão é se eu estava errado, me perdoe. Eu quero clemência. E pronto. Não importa por que você fez aquilo. Aí você já está querendo dar uma explicação, aí você já não foi tão humilde quanto poderia e deveria ser. Né? Então, a desculpa é usada, né, para coisas que a gente fez sem querer. Agora, o perdão, não. O perdão vem do coração e precisa ser sincero. Né? Agora, a gente exige, de repente, que a gente peça perdão, que o filho peça perdão para a gente, mas a gente pede perdão para o filho. Sabe, irmãos, aqui a gente já ministrou a palavra da família muitas vezes em encontros com Deus e tal. E no final, muitas vezes, eu dava a palavra para alguém, muitas vezes esse alguém era o meu filho, mais uma vez o meu filho aí. E o testemunho dele era dizendo assim, ó, eu aprendi a pedir perdão porque o meu pai me pedia perdão. Sabe? Então, se a gente quer, né, ensinar os nossos filhos a pedir perdão, a gente deve pedir perdão também, não só perdoar. A gente deve perdoar e pedir perdão, porque a gente ensina que a gente deve ser exemplo em tudo, e se é em tudo, é inclusive em pedir perdão, porque eu não sou perfeito, eu sou falho, né? A minha esposa é falha, e eu creio que todos nós aqui sabemos disso. Então, vai ter aquele momento que a gente vai errar com o filho. E a gente precisa pedir perdão para eles. Isso sabe, o mundo aí fora diz que você vai perder a autoridade com isso. Mentira, é justamente o contrário. Você vai ganhar autoridade se você pedir perdão. Amém? Consegui responder, Jussara? Amém. Eu acho que é muito... Quando começam pessoas diferentes, às vezes eles acham que as palavras... eu acho que essa intensidade do perdão para a gente é muito mais interna, é uma coisa muito mais séria, é uma coisa muito mais de voltar atrás. E o desculpar-se é mais superficial. Então, foi meio que colocado assim. Mas essa palavra aí, foi além do que... dessa diferença aqui, Deus falou muito ao coração. Muito obrigada, pastor. Glória a Deus, que bênção. E a gente faz uma dinâmica que depois eu posso passar para vocês, né? Ali a dinâmica do coração, a gente pega um coração, né, de madeira, aliás, um coração de EVA, aí tem um coraçãozinho menor de madeira, a gente faz um furo, coloca um parafuso, aí você vai usar a ferramenta para você corrigir o seu filho. E muitos pais, no momento da ira, pegam a ferramenta errada. E em vez de tirar o parafuso, que significa o pecado, a falha, o erro, ele apenas machuca mais o coração, que é o coração do filho, e não tira, e não consegue tirar, né, o erro. O erro continua lá, o filho continua fazendo, o filho continua errando, o filho continua, né, falhando, continua pecando, continua se rebelando, e o erro não sai. Né? E quando sai, né, o filho sai todo machucado. Meu Deus, esse aí é no coração de madeira que faz. Tem o coração de EVA, a gente pega alguns corações, né, de EVA preto, né, a gente faz duas
2 corações de EVA preto e cola um no outro, cola as extremidades, deixando a abertura. Aí dentro desse coração a gente coloca o coraçãozinho vermelho de madeira, com um parafuso pequeno ou grande, e uma ferramenta, tudo dentro desse coração. Né? E a gente faz, digamos, né, o grupo são 6 famílias ali representadas, então a gente faz 5 coração preto, DVA, e um vermelho. Né? Aí o coração vermelho, também DVA, a gente coloca dentro o coração vermelho de madeira, com o parafuso e com a ferramenta correta para tirar aquele parafuso. Porque o coração está no seu estado normal. Ele parou para pensar, para corrigir. E o coração preto significa que, naquele momento ali, ele está inapto para corrigir. Se a pessoa for corrigir naquele momento, ela vai pegar a ferramenta errada, em vez de ela estar ajudando, ela vai estar atrapalhando o filho, ela não vai estar trazendo de volta para o caminho. Depois eu passo a explicação certinha, inclusive com fotos para vocês. Pastor, o preto, a ferramenta é correta ou não? Não entendi. E o vermelho, a ferramenta... O coração de EVA preto, a ferramenta é errada. E no coração vermelho, a ferramenta é certa. Ok, obrigada. Maravilha. Então, esse seria o nosso intensivo, né? Eu queria falar rapidamente aqui sobre a convivência em grupos presenciais, né? A gente faz dinâmica nas convivências. O que é a convivência? A gente reúne o grupo porque nas aulas, né, somente os pais vão nas aulas. Os filhos não, a família não, né? Então, nessa convivência é um dia que todas as famílias completas vão passar o dia juntos. Né? Então, digamos, um irmão lá resolve comprar carne, divide o valor da carne entre todos, e cada um leva um prato, uma maionese, uma salada, né? Leva o café da manhã também, né? E vocês vão passar o dia com todas as famílias lá reunidas. De repente, se você não conhece os filhos, né, dos outros, você vai passar a conhecer naquele dia, né? E vai ser, assim, um momento maravilhoso, onde você aplica dinâmicas. Nós temos dinâmicas, a dinâmica do chinelão, eu acho que a maioria aqui já ouviu falar, né? A gente não ouviu, Jussara? A gente aplica a dinâmica do chinelão, que é tremenda, é lindo demais, nos traz um ensinamento muito grande. A dinâmica do nó humano, a dinâmica da família independente e interdependente, a dinâmica do nó humano, ela vai falar de um grande problema dentro da família. Tem a dinâmica que a gente chama das tiras, né, que fica um preso no outro, que são pequenos problemas. Tudo isso a gente aplica lá. Né? Então, em grupos online não dá para fazer, mas no grupo presencial isso é maravilhoso. Né? E você deve fazer. Depois eu também posso dar uma explicação maior, né, para vocês, né, e posso estar tirando dúvida também através do WhatsApp ali e tal, ou quem sabe a gente se reunir uma outra vez aqui para a gente comentar mais, né. E eu diria assim, o curso ele é 1 até o dia da convivência, e passa a ser muito melhor depois da convivência, muito melhor. E a formatura? Pastor, sua convivência, o senhor faz em que época? Não tem época. Eu diria assim, quanto mais cedo, melhor. Tá? Quanto antes, melhor. Se puder fazer, digamos, entre a primeira e a segunda aula, já faça. Né? E a formatura, qual é o objetivo da formatura? Ela tem diversos, eu diria, né? Mas tem um principal, que talvez alguém esqueça, né? O principal é você incentivar novos pais a fazer o curso. Ou seja, é o teu testemunho, é o testemunho do teu grupo. Tá?
Esse é o principal. Claro, receber o certificado, né? Levar uma lembrancinha para casa é muito importante, porque cada vez que ela olhar aquela lembrancinha, ela vai lembrar do curso, né? Vai lembrar do que aprendeu, mas o principal são os testemunhos. E o que é testemunho? Testemunho é dizer o que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, através do curso. E tem uma coisa, entre aspas, parecida aí, que alguns, em vez de testemunhar, fazem isso em vez de testemunhar. Eles pregam. O que é uma pregação? Pregar é dizer que Deus faz. Testemunhar é dizer o que Deus fez. Tá? Então, tem gente que chega lá e diz, olha, o curso é muito bom, você precisa fazer, porque... Mas, cara, o que mudou na sua vida? Não fala. Entende? Então, é importante falar para os alunos, né, essa diferença também entre testemunho e pregação. Detalhe, desde a educação de filhos à maneira de Deus, a gente sempre incentiva os filhos a testemunharem também. Sabe quando que a gente começou a incentivar? Quando nós fomos numa formatura. E nós estávamos ali como convidados. E a gente estava na mesa desse convidado, esse filho de 8 anos, né, desse casal estava ali. Quando os pais foram testemunhar, o pai falou assim, eu batia no meu filho, eu não respeitava o momento, sabe, corrigia no momento de ira, hoje eu não faço mais isso. E o filho ali na mesa ali falou assim, é verdade. Resta dúvida de que esse pai mudou? Não resta dúvida. Então, quando eu digo que eu mudei, é muito bom. Mas se o meu filho testemunha e diz que eu mudei, aí não resta dúvida nenhuma. Aí a gente começou a incentivar os filhos a testemunharem. Como? Tem filho que tem vergonha de lá na frente abrir e falar. Então, escreva antes em casa. Aí ele vai ler. Ah, mas ele também tem muita vergonha, ele não vai ler o testemunho. Então, né, pega e dê para os pais lerem. Sabe o que ele escreveu? Sabe? E a gente já viu situações de que o filho não queria ir lá, estava com vergonha, mas ele viu os outros irem. Aí ele pegar, se encorajar e ir lá também. Nós já tivemos um grupo que uma das filhas, né, depois da convivência, veja, era um grupo misto que eu digo de diversas igrejas, diversos locais aqui da cidade, e na convivência todos os filhos se conheceram. E aí teve uma que disse, olha, vamos fazer o seguinte, quando a mãe falou para ela que a gente estava incentivando a testemunhar, ela pegou, fez um grupo de WhatsApp com filhos dos outros. E eles fizeram um videozinho, e a gente ficou sabendo lá na hora da formatura, só nós, líderes, ficamos sabendo para jogar lá no telão, e os pais ficaram, ouviram lá na hora. Foi maravilhoso. Além de testemunharem lá, ainda fizeram um videozinho. Então, a formatura é tremenda. Além da dinâmica que a gente faz também. Que eu também posso passar ali pelo grupo lá do WhatsApp para vocês. Eu acho que o senhor vai ter que fazer um videozinho igual esses alunos dessas dinâmicas. Já me falaram isso. Agora também na formatura tem outra dinâmica. Aí a gente já fica imaginando qual é. Então você vai ter que fazer um videozinho com as dinâmicas, assim, sabe? Fala, fazer uma arte, assim, e eu acho que vai fazer um sucesso. Pois é. Eu tenho quebrado a cabeça para isso, não consegui fazer ainda. Mas eu peço para que vocês orem, e se vocês tiverem alguma facilidade para, de alguma forma, nos ajudar, estamos à disposição para receber ajuda aí. Amém? Eu vou querer o seguinte de vocês, eu vou fazer oração, né? Vou terminar essa gravação, tá?
mas eu queria mais um minutinho do tempo de vocês, pode ser? Então, oramos. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos, ó Pai, te louvar, ó Pai, por todas essas famílias, ó Pai, que estão presencialmente aqui, Pai, neste momento, interagindo, Pai. Queremos, ó Pai, que a Tua palavra foi falada aqui da forma, Senhor, que Tu quiseres, do que Tu querias, ó Pai. E queremos que vamos sair daqui, Senhor, mais animados com as nossas famílias, com mais ferramentas, ó Pai, para que nós e toda a nossa família, Senhor, prossiga, Senhor, avante, Senhor, no Teu caminho, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te abençoar, eu quero abençoar, Senhor, todas as famílias aqui, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Que elas possam, Pai, ser canal, Senhor, de bênção lá na sua cidade, Pai, presencialmente, Senhor, na sua igreja, na sua comunidade local, Pai, mas não só ali na sua comunidade local, Pai, que isso, Senhor, avance para toda a cidade, Senhor, para todo o estado, para todo o país, ó Pai, de forma online, Pai. Hoje nós temos esse recurso, Senhor, e que cada um de nós, ó Pai, possa abrir mão, Senhor, do seu próprio conforto, Senhor, para fazer a diferença na vida de outros. Porque, afinal de contas, ó Pai, nós estamos aqui para fazer a Tua vontade e que a gente alcance, Senhor, o mundo inteiro, mesmo sendo uma família de cada vez. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade, pelo privilégio, Pai. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém.